Em Apocalipse 20, João tem a visão de Satanás sendo aprisionado. Ele diz: "Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos." Muitas pessoas acreditam que essa visão de Apocalipse ainda vai se cumprir no futuro, e isso vai acontecer no momento em que Cristo estabelecer o seu reino milenar aqui na Terra. Acreditam que o diabo vai ser preso, o milênio estabelecido, e então a Terra vai desfrutar de 1000 anos de paz, justiça e prosperidade. É verdade que a Bíblia fala sobre a prisão de Satanás e sobre o reinado milenar de Cristo. No entanto, esses acontecimentos não estão em nosso futuro. Eles estavam no futuro de João e da geração do século I. Isso significa que já aconteceu. Jesus prendeu Satanás e estabeleceu o milênio lá no século I. Essa visão pode parecer estranha para muitas pessoas, porque elas foram doutrinadas na visão futurista, e por isso elas entendem errado o significado desses acontecimentos. Ao longo da história do mundo, o diabo tem exercido a sua influência maligna sobre os homens, desde Adão até os dias de hoje. De fato, o diabo é o grande destruidor dos homens. Mas apesar disso, o texto de Apocalipse fala do seu aprisionamento, visando não mais enganar as nações da terra. Diante disso, é natural que algumas perguntas sejam levantadas. Primeiro, o texto fala de algo literal ou figurado? Segundo, se o diabo já foi preso, em que momento da história isso aconteceu? E terceiro, quem é esse anjo que prendeu Satanás durante 1000 anos? Vamos começar refletindo sobre a linguagem usada por João. O livro de Apocalipse é altamente simbólico e repleto de imagens dramáticas. O próprio diabo é descrito como serpente e dragão, e Jesus é descrito como cordeiro e leão. Sendo assim, é evidente que ao escrever sobre a prisão de Satanás, João também usa uma linguagem simbólica. As palavras corrente e chave não significa que o anjo está carregando literalmente objetos materiais. Na Bíblia, o termo chave simboliza poder, autoridade e soberania. É por isso que Jesus disse lá em Apocalipse 1, versículo 18, que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, somente ele possui autoridade soberana sobre essas coisas. Já a palavra corrente ou cadeia simboliza restrição e limitação. Não se trata de um objeto físico, até porque o diabo é um ser espiritual que não pode ser capturado por objetos materiais. Portanto, quando João usa os termos chave e corrente, ele está mostrando que o anjo possui autoridade e poder para restringir a ação de Satanás durante o milênio. Agora vamos pensar sobre a segunda pergunta. Se o diabo já foi preso, em que momento da história isso aconteceu? Jesus falou sobre a prisão de Satanás na seguinte passagem: "Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus." Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Os fariseus pensavam que Cristo expulsava demônios usando o poder de Satanás. No entanto, Jesus diz que isso não fazia nenhum sentido, porque Satanás não poderia expulsar a si mesmo. Um reino dividido contra si mesmo não pode durar muito tempo. Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito de Deus, revelando assim que o diabo estava debaixo do seu controle. Se alguém quisesse entrar na área controlada pelo diabo, primeiro teria que prender o diabo. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele prendeu o diabo e por isso ele podia expulsar os demônios. Satanás foi preso pelo Senhor Jesus no século I durante o ministério terreno de Cristo. Durante o seu ministério aqui na terra, em várias ocasiões Jesus fez alusões à prisão de Satanás. Ele disse, por exemplo, que naquele momento o príncipe deste mundo seria expulso. E disse também que ele viu Satanás caindo do céu como relâmpago,
uma clara referência à derrota do diabo. Algumas pessoas podem discordar de que Satanás já esteja preso pelo fato de muitas maldades ainda acontecerem nesse mundo e também pelo fato de várias heresias inspiradas pelo diabo serem pregadas e ensinadas por aí. Mas perceba que João disse que o objetivo da prisão do diabo é para que ele seja impedido de enganar as nações. Existe um propósito específico. Note que existe aqui uma restrição em relação à esfera de atuação do diabo. Ele não foi impedido de continuar lançando tentações, heresias e toda sorte de males. Ao invés disso, ele foi impedido de enganar as nações, como acontecia com as nações pagãs no Antigo Testamento. Pelo fato de Jesus ter trazido o reino de Deus à terra e pelo fato de Satanás estar limitado em sua esfera de atuação, as nações da terra serão convertidas e redimidas pela graça de Deus. Agora, por fim, chegamos na terceira pergunta. Quem é esse anjo que prendeu Satanás por 1000 anos? Em relação a isso, os teólogos se dividem em pelo menos duas opiniões. O primeiro grupo acredita que esse anjo é um ser celestial enviado pelo próprio Cristo. E o segundo grupo acredita que esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Olhando para a Escritura de uma forma geral, tudo nos leva a crer que o anjo que prendeu Satanás é de fato o próprio Cristo mesmo. Por exemplo, em várias ocasiões no Antigo Testamento, o anjo do Senhor apareceu para várias pessoas, como Abraão, Jacó e Moisés. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma manifestação do Cristo pré-encarnado, ou seja, antes de Cristo assumir a forma humana no Novo Testamento. Além disso, a Bíblia também nos diz que Cristo esmagaria a cabeça da serpente e diz ainda que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Portanto, com base nessas evidências, nós concluímos que o anjo que prendeu Satanás por 1000 anos é o próprio Jesus. Para terminar essa reflexão, vamos pensar mais um pouco na grande corrente que o anjo carrega para prender Satanás. Como eu disse no começo, a palavra corrente traz a ideia de restrição e limitação. Diante disso, eu te pergunto, de que forma Cristo, que é o anjo aqui, restringe a ação de Satanás para que ele não mais engane as nações? E a resposta é, através das boas novas da salvação, ou seja, do Evangelho. O Evangelho de Cristo é a corrente que prende o diabo. Isso significa que quando Deus converte um pecador por meio da pregação do Evangelho, ali Satanás é restringido e impedido de enganar. O diabo não pode impedir que os eleitos de Deus cheguem à salvação eterna. E assim será até o retorno glorioso de Cristo, quando as nações da terra inteira estarão convertidas e submissas ao Senhor. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Se a Igreja de Cristo é a portadora do Evangelho da Graça, que é o poder de Deus para a salvação, por que então a Igreja tem negligenciado essa tarefa? Por que as pessoas ainda acham que Satanás é o príncipe desse mundo? Eu encorajo você a pregar o Evangelho com ousadia e convicção, crendo que Deus vai chamar para a salvação aqueles que lhe pertencem.